E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um bloco aí trabalhando crimes contra a fé pública, né? No bloco anterior trabalhei os artigos 294, 295 e 296, né? Vamos agora trabalhar o artigo 297, muito importante, trata da chamada falsificação de documentos públicos, né? De documento público. Pessoal, ponto importante, esse artigo 297, ele trabalha a falsificação material de documento público. Tudo bem? Falsificação material de documento público. Professor, por que você está especificando isso? Porque se eu tenho a falsificação, ou melhor dizendo, a falsidade ideológica de documento público, o agente ele não responde pelo artigo 297. Ele responde pelo artigo, nas penas do artigo 299, que trata do crime de falsidade ideológica. Tudo bem? Se eu tenho a falsificação material, que é o quê? Os elementos extrínsecos do documento, vamos falar sobre isso, tá? Agora, né? Então, nós temos o crime do artigo 297. Se eu tenho a alteração ali, né? A omissão de informação, então o quê? É uma falsificação do conteúdo do documento público, eu tenho com isso uma falsidade ideológica. Então, se eu tenho uma falsidade ideológica do documento público, o agente ele vai incidir nas penas do artigo 299 do Código Penal. Falsidade ideológica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então vamos já começar a trabalhar aqui o crime do artigo 297 do Código Penal. Então, fala lá, falsificar, né? No todo ou em parte, documento público, né? Ou alterar documento público verdadeiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Antes de nós trabalharmos o tipo penal, vamos falar sobre a classificação, que é super importante. Crime simples, óbvio. Por quê? Apenas tutela o único bem jurídico, qual seja, a fé pública. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige a qualidade específica do sujeito ativo do crime. É um crime formal, também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado. Por quê? Para sua consumação não exige a ocorrência do resultado naturalístico. Ele pode acontecer, mas não é imprescindível para a consumação do crime. Ponto muito importante. A falsificação do documento público, essa falsificação que é material, óbvio, é um crime não transeunte, deixa vestígios. Já trabalhei diversos casos em inquéritos, né, de falsificação do documento público, principalmente identidade, já trabalhei também falsificação de título de eleitor e outros assim, né, análogos. Então, todos são documentos públicos, claro. E a perícia é imprescindível, nós encaminhamos a perícia documentoscópica, né? E a perícia ela vai analisar falsificação de CRLV, muito comum no Brasil, né? De CRLV, de CNH, muito comum também, infelizmente, tá? Então, nós sempre encaminhamos a perícia e requisitamos a perícia documentoscópica. E essa perícia é imprescindível, porque ela vai detectar se o documento é verdadeiro, é falso e qual a falsidade nesse documento. Então é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Ele é um crime não transeunte, ele deixa vestígios, tá? Então é imprescindível a realização do exame de corpo de delito. Tranquilo? É um crime de forma livre, a falsificação pode se dar de qualquer maneira, tá? Crime comissivo, né? Exige uma ação, é um crime instantâneo. Crime unissubjetivo, é possível ser praticado por uma ou mais pessoas, também chamado crime de concurso eventual. E é um crime, né? Aí plurissubsistente, e esse admite tentativa, tá? Cabe a conduta tentada, como na grande maioria dos crimes plurissubsistentes, porque é possível o fracionamento da conduta. Exceto nas situações de chamados crimes obstáculo, porque eles são atos meramente preparatórios, sendo punidos de forma autônoma. Então, naquelas situações, não é possível a conduta tentada, tá bom? Pessoal, aqui, como eu falei para vocês, a conduta é falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, o objeto material do crime, nós temos aqui, né, conforme dispositivo, documento público falsificado, né? Então, o documento público já falsificado, ele é objeto material, que é o ato de fabricar o documento, é a contrafação em si. E também nós temos como objeto material um documento público verdadeiro. Nesse caso, ele será alterado, né? Ele é alterado, então nós temos uma alteração desse documento. Tem que ter muito cuidado pelo seguinte, porque
eu posso ter uma alteração do conteúdo do documento e não ser falsidade ideológica, ser falsidade material mesmo. Por quê? Digamos que está lá um documento, tem uma certidão, eu vou lá, apago, uso um material qualquer, apago uma informação importante e insiro outra, né? E mudo a sistemática desse documento. Professor, mas e aí? Eu estou mexendo no conteúdo, é falsidade material ou ideológica? É falsidade material. Por quê, professor? Pelo seguinte, a falsidade ideológica ela só pode ser praticada, né, pela pessoa que detém atribuição para elaborar aquele documento. Porque na falsidade ideológica, o documento público particular, ele é perfeito. Ninguém mexe nele, ele é perfeito, ele não tem nenhuma rasura, ele não tem nenhuma alteração no documento em si, material, nada. Ele mente, né, em relação ao conteúdo. O conteúdo é inverídico, certo? Ele é perfeito, ele não recebeu nenhuma alteração externa, nada. Tranquilo? Já na falsidade material, não. Eu trabalho materialmente no documento. Eu vou apagar uma informação do documento, eu vou adulterar um selo, eu vou falsificar a assinatura. Professor, falsificar a assinatura é falsidade material ou ideológica? Material. Por quê? Porque a assinatura é um elemento extrínseco, ela é uma formalidade do documento. Então, se eu atuo em cima das formalidades do documento, eu tenho uma falsidade material. Seja de documento público, artigo 297, que nós estamos trabalhando, seja um documento particular, artigo 298, que nós vamos trabalhar ainda. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Muito livro de doutrina não faz essa distinção. Simplesmente explica os dispositivos sem fazer qualquer diferença. Aí o estudante fica na dúvida. Meu Deus, mas como é que eu vou saber se é falsidade material ou se é ideológica? Ah, tá mexendo no conteúdo, então é ideológica. Não é isso, tá? A questão do conteúdo é que a informação é inverídica. A pessoa que elaborou aquele documento, aquele conteúdo ali, ela tem atribuição para aquilo, né? Então, por exemplo, eu vou pedir uma certidão de antecedentes criminais numa vara criminal. O servidor ali, o analista, o técnico, o judiciário, ele tem atribuição para elaborar o documento. Mas digamos que ele vai lá e omite uma informação minha. Então tá lá que eu respondo a um processo, mas ele vê que eu quero a certidão para fins de concurso público. Poxa, eu vou esconder isso aqui, vou dizer que nada consta para ele. Esse documento ele é ideologicamente falso, certo? Agora, se digamos que eu pego essa certidão e tá lá, que eu respondo um processo, eu vou lá, um produto, apago isso e ponho lá, nada consta. O que é isso, professor? Falsidade material de documento público, certo? Falsidade material de documento público. Não é falsidade ideológica, porque eu não tenho atribuição para elaborar esse documento. Tudo bem? Muito cuidado em relação a isso, tá? Muito cuidado. Tudo bom? Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando fala documento, fala que forma escrita, né, que seria elaboração por pessoa determinada, e o conteúdo revestido tem que ser de relevância jurídica, né, e eficácia probatória, enfim, né, então são requisitos, né, para a configuração do crime, né, do artigo 297. Aí tem algumas questões da doutrina aqui, que está nas minhas anotações, fala telegrama. Não é documento público, né? Um telegrama, um mero telegrama, ele não é documento público, a doutrina fala sobre isso, tá? Outro ponto, a questão da falsificação grosseira, né? Pessoal, se tem uma falsificação grosseira de documento público, crime impossível, né? Então, é crime em propriedade absoluta do objeto material, crime impossível, tudo bem? Então, pode configurar em tese de estelionato? Até pode, mas o crime contra a fé pública não configura, tá? Elemento subjetivo é um dolo, né? Lógico, não admite a modalidade culposa. A tentativa ela é plenamente possível com a ação penal pública incondicionada. Agora, em relação à competência, em regra, a competência para processo de julgamento é da Justiça Estadual. Agora, se houver alguma das hipóteses lá do artigo 109, inciso 4º da Constituição, que traz a competência para a Justiça Federal, aí óbvio, a competência será para processo de julgamento da Justiça Federal. Justiça Federal, tudo bem? Parágrafo 1º fala, aqui no parágrafo 1º nós temos uma majorante da falsificação de documento público, tá? Então diz, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, tá? Então se o agente, o autor do delito, é funcionário público,
e ele age utilizando-se das facilidades do cargo que ele exerce, que ele ocupa, nesse caso, aumenta-se a pena em 1/6, tá? Então nós temos aqui uma majorante do crime do artigo 297. Parágrafo 2º, muito importante. Muito, muito, muito importante. Gravem isso. Por quê, professor? A incidência em prova de concurso, OAB, faculdade, enfim, o que você tiver como objetivo, desse parágrafo 2º aqui é enorme. Aqui trata dos chamados documentos públicos por equiparação para fins penais. Preste atenção. Trata-se dos chamados documentos públicos. Espera aí, gente, que deu uma... Ah, caiu, voltou. Voltou porque o aqui deu um... Tá querendo descarregar. Tá, voltando. Porque estamos gravando em casa, né? Tá todo mundo confinado, né? Então eu tô gravando em casa aqui, então a gente tem que ter essa maleabilidade, né? Meu filho tá ali chorando, a gritaria danada. Agora há pouco eu tive que pegar um lagarto aqui em casa, né? Então temos essas funções, né? Minha mulher quase teve um ataque, né? Também. Dias atrás foi um rato, né? Mas é isso, tem que né? O homem da casa tem que encarar isso aí, né? Vamos lá, pessoal, voltando aqui, tá? Então esse parágrafo 2º é muito importante. Então aqui fala dos chamados documentos públicos por equiparação para fins penais, tá? Então quer dizer o quê, professor? Quer dizer que em sua gênese, na verdade, são documentos particulares, tá? Mas para fins penais, são documentos públicos por equiparação. E para fins cíveis, lógico, são documentos no âmbito privado, né? Não são documentos públicos. Então isso é muito importante. Para fins penais são documentos públicos por equiparação. Então, se eu tenho a falsificação material desses documentos, o agente vai responder por falsificação de documento particular, professor? Não. Vai responder por falsificação material de documento público, artigo 297 do Código Penal. Então vamos lá, vamos falar sobre eles agora. Então fala aqui no parágrafo 2º. Para fins penais, para efeitos penais, né? Equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal. Pessoal, o que é uma paraestatal? É aquela que atua paralelamente ao Estado, né? Mas recebe o fomento do Estado, de certa forma, né? Quem estuda tributário, você vai lembrar dos chamados impostos, né? Dos tributos parafiscais, que são aqueles que são instituídos, por exemplo, pela União, mas a sua arrecadação é destinada a essas entidades, né? Por exemplo, o Sistema S, SESC, SENAI, SENAT, SEBRAE, enfim, são paraestatais, certo? As OS, as organizações sociais, né? São paraestatal também. As OCIPs, que as organizações da sociedade civil de interesse público, são paraestatais, recebem fomento do Estado, né? Mas atuam paralelamente ao Estado e exercendo atividade de interesse público que não são privativas, né, de entes públicos, tá? Não são atividades de atuação exclusiva do Estado, tudo bem? Então aqui fala, então se eu tenho um documento emanado de uma paraestatal, uma certidão, um contrato, enfim, é documento público por equiparação, tá? Para fins penais, para efeitos penais, trata-se de documento público por equiparação. Título ao portador ou transmissível por endosso, né? Aí entram diversas cartas, por exemplo, o cheque é um título ao portador, né? Cabe endosso no cheque? Cabe, né? Sem dúvida. Agora, óbvio, tem o cheque nominal, tem algumas situações aí. Mas qualquer título ao portador ou que admite o endosso, transmissível por endosso, também para efeitos penais, trata-se de documento público por equiparação, tá? As ações de sociedade comercial também. Os livros mercantis, muito importante. O livro mercantil, né, que são os livros que as empresas têm, enfim, livros obrigatórios, né? Então, esses livros são documentos públicos por equiparação, porque eles documentam toda a contabilidade da empresa, enfim, então são muito importantes para fins contábeis, né? São importantíssimos, e então, para efeitos penais, são documentos públicos por equiparação. E aqui vem, e o testamento particular. Muito cuidado com essa última palavrinha, particular, né? O testamento particular é um documento público por equiparação. Então quer dizer o quê? A falsificação de um testamento particular, né? Eu tenho aí nessa situação, pessoal, um crime, né?
de falsidade, falsificação de documento público. Não é falsificação de documento particular. Muito cuidado, né? Seja falsidade material, seja falsidade ideológica de um testamento particular, eu vou ter. Se for falsidade material, crime de falsificação material de documento público, artigo 297. Se for uma falsidade ideológica, crime de falsificação, falsidade ideológica de documento público. Por quê, professor? Porque o testamento particular é um documento público por equiparação. Equiparação, tá? Então, muito cuidado em relação a esse testamento particular aí, que ele é muito cobrado, tá? Então, pessoal, grave muito bem esse parágrafo 2º, tá? Nós temos aí os documentos públicos por equiparação. No parágrafo 3º, nós temos as condutas equiparadas à falsificação de documento público, tá? Parágrafo 3º. No parágrafo 2º, nós temos os documentos públicos por equiparação, né? Então, eu estou trabalhando aqui o objeto material do crime ainda. No parágrafo 3º, nós temos as condutas equiparadas à falsificação de documento público, tá? Então, fala aqui, ó. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, inciso 1º, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então, se eu insiro na folha de pagamento uma pessoa que não detém essa qualidade de segurado obrigatório do RGPS, né, que é o Regime Geral de Previdência Social, então nessa situação eu respondo por o quê? Falsificação, conduta equiparada à falsificação de documento público, falsificação material de documento público, beleza? Inciso 2, na carteira de trabalho e previdência social, insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deve produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Olha só, pessoal. Tanto aqui no inciso 1 como no inciso 2, né? Aí o inciso 3 fala, insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Muito cuidado, muito cuidado. Esses 3 incisos do parágrafo 3º, aqui nós temos, na verdade, falsidades ideológicas. Nós temos aqui falsidade ideológica. Professor, mas se no inciso 1, 2 e 3 trata-se de falsidade ideológica, por que o legislador não pune conforme as penas do artigo 299, que trata da chamada falsidade ideológica? Então, o legislador entendeu que nas situações aqui a conduta ela detém uma gravidade elevada. Não é à toa que a pena do artigo 297 é maior do que a do artigo 299. Então, nessas 3 situações, se atentem, estudem muito bem esse parágrafo 3º, tá? Trata-se de crime de conduta equiparada à falsificação de documento público, a falsificação material de documento público. Apesar de tratar-se, na verdade, de uma falsidade ideológica, o legislador achou por bem tratar como condutas equiparadas à falsificação material de documento público. Então, muito cuidado mesmo, tudo bem? Porque aqui no inciso 1, 2 e 3... o autor do delito ele está trabalhando em cima do conteúdo do documento. Ele está falsificando o conteúdo. E ele tem atribuição para elaborar esses documentos, que geralmente são o empresário, né, o patrão ali, enfim. Tudo bem? Então, muito cuidado com o parágrafo 3º, tá? Parágrafo 4º, pessoal, fala assim, nas mesmas penas, conduta equiparada, incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, que são esses que nós trabalhamos agora, nome do segurado e seus dados pessoais e a vigência do contrato de trabalho ou de prestações de serviços. Aqui também, nós temos na verdade aqui o que é uma omissão de uma informação importante, né? Por parte daquele que detém atribuição para elaborar o documento. Então, no fundo, nós teríamos aqui, no parágrafo 4º, uma falsidade ideológica, mas o legislador achou por bem punir conforme as penas da falsificação material de documento público. Então aqui nós temos o quê? Uma conduta equiparada à falsificação material de documento público. Tudo bem? Então muita atenção em relação a esse parágrafo 4º também, tá? Pessoal, então com isso, né,
eu encerro aqui essa análise do artigo 297 e na nossa próxima aula eu começo, né, a trabalhar o artigo 298, falsificação material do documento particular, 299, falsidade ideológica e vamos avançando, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, fique com Deus e até a próxima.